Agora, nesse momento, professor Padre Cássio, por favor. Boa noite. Vocês estão bem? Tiveram ataque do demônio ou não? Então não tem graça. Está todo mundo reprovado. Véio. A gente vai aprontar uma pegadinha com vocês ainda. Véio. Vocês vão ver só. Ver quem tem susto ou não. Quem está preparado ou não, né? Né, seu César? Vamos lá. Na segunda passada, nós vimos sobre o que mesmo? Vixe Maria, minha nossa. César, cancela todo o certificado. Ninguém veio semana passada. Todo mundo faltou. Foi sobre o que semana passada? Se existe, se não existe, quem é a favor, quem é contra e o que a igreja pensa. Muito bem. Hoje nós vamos dar um passo a mais e ver já que ele existe, esta é a nossa fé, esta é a doutrina da igreja, que há séculos e séculos, contra tudo e contra todos, defende essa tese e tem como provar na sua prática de 2019, né? De 2019 anos. E hoje nós vamos ver sobre a tentação demoníaca. Demônio tenta nós ou não tenta? Existe tentação do demônio? Exato. Não é tudo culpa dele. Ele é o menos culpado que tem na face da terra, nessa questão. Vamos lá. Ali, só para como uma introdução, coloquei ações extraordinárias do demônio, que é a infestação, a vexação e a possessão. Essa nomenclatura peguei da Associação Internacional dos Exorcistas. Vocês vão encontrar em livros de padres exorcistas também a obsessão. Não é termo usado pela associação, de forma oficial. Sobre demônio muita gente escreve, muitos padres também escrevem. Aí cada um vai seguindo de acordo com sua prática. Mas de oficial, ações extraordinárias do demônio é infestação, vexação, possessão. Ela tira a obsessão que está junto na vexação. Vocês vão ter aula sobre isso ainda. E também isso que nós vamos ver, a ação ordinária do demônio, que é a tentação. Nós temos uma mania, claro, e chama mais atenção, que é espetacular, o que causa espetáculo, o que chama atenção. Um traque estourando não é tão chama atenção como a queima de fogos na praia de Copacabana no fim do ano. É mais espetáculo, é mais show. Então nós temos a leve desvio de se preocupar com aquilo que causa show, com aquilo que causa espetáculo, que é extraordinário, e esquece o que é do dia a dia, do mais comum. O alerta que o Papa Francisco faz no documento sobre a santidade, o discernimento e a vigilância. Vigiai e orai. Então nós preocupamos com o que chama atenção. Esquecemos daquilo que é ordinário, que é comum, que é do senso comum. Tem muita gente que é do Ministério de Cura e Libertação que quer ver o circo pegar fogo. Gosta do espetáculo, ou gosta daquilo que chama atenção. Mas se a pessoa manifesta nada e é possessa da mesma forma, não vale então? Então não valeu a oração? Uma oração do Pai Nosso no dia não tem validade nenhuma então? Tem que ver o circo pegar fogo, né? É uma grande tentação nossa, é um grande descuido que nós fazemos. É que nós vamos ver. E olha o que diz o texto lá do Padre Paulo Ricardo. Apesar da grande curiosidade das pessoas em relação à possessão e exorcismos, é a tentação a mais comum e perigosa arma de Satanás contra os eleitos de Deus. A possessão e exorcismo chama atenção.
Mas a arma mais perigosa do demônio, de Satanás, é a tentação, que é sutil, que é leve, e muitos caem na lábia. Seguindo, o Ctrl+C, Ctrl+V. O diabo e os demônios fascinam, atraem e seduzem. E por isso não são medonhos como costumamos representá-los. Sua astúcia está justamente em confundir e tentar a pessoa apresentando-se sob a aparência do bem e do belo, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Isso aqui está no documento da CNBB sobre exorcismos, reflexões teológicas e orientações pastorais. Então, de novo, se aparece um trem todo com enfeitado aqui, vai chamar atenção, né? Imagine o César. Põe uma roupa de Papai Noel. Chama atenção, né? Ou imagine com aquelas máscaras lá de festa de baile da máscara. Era do seu tempo isso, não? Era, né? Ah, tá. Aham. Aqueles bailes fantasia, aqueles bailes de máscara, e tinha cada fantasia que era mil maravilhas. Chama atenção. Só que o demônio não aparece assim para nós. Ele não aparece como um bicho feio, como foi pintado em muitos quadros, em muitos ícones da Idade Média, com chifre, com rabo, com, como é que chama aqueles três garfos lá? Tridente. Então, foi pintado como o cara mais feio da face da terra. Mas não é. Nem um pouco. Na tentação ele aparece um cara gentil, bacana, sedutor, galã, aquele cara italiano galã, né? Para seduzir, para tentar. Quando nós temos interesse em alguma coisa, nós sempre seremos carinhosos. Sempre. Quando nós temos intenção e interesse em alguma coisa, nós sempre seremos carinhosos. Seja com os pais, seja com o namorado, seja com a esposa, seja na pastoral, seja com um padre. Quando tenho interesse, seja ele qual for, eu vou chegar de forma carinhosa. Quando não tem interesse nenhum, aí trata na pancada, na bordoada, e finge que nem esquece, isola, ignora. Não serve para nada mesmo. Mas quando tenho interesse, nós vamos aparecer perfumado, da França ainda. Chega todo cheiroso, todo bonitinho. Depois que conquista, é resto, é bagaço, é lixo, trata como coisa. E vem as pancadas, as ignorâncias, as burdoadas da vida. Já ganhei mesmo? Já conquistei? Para que eu vou tratar bem? Então assim também é a aparência do demônio na tentação. Ele não vai aparecer como um bicho feio, como um bicho horroroso, como um bicho esquisito. Ele aparece como um anjo de luz, sedutor, garanhão, porque tem a intenção única de, com o pecado, nos desviar do coração de Deus, nos desviar do caminho que nos leva para a salvação, para a santidade. É o que esse alerta que fica aí do documento da CNBB. Santo Tomás, na Suma Teológica, na seção 1, questão 114, artigo 2º, afirma que o diabo sempre tenta para prejudicar, impelindo ao pecado. Ou seja, é próprio de Satanás tentar o homem e seu ofício, a sua função. Texto do padre Paulo Ricardo, a tentação diabólica. Na Suma Teológica, vocês sempre vão ver dividido por seção e por questões. Por isso é suma. É pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Questões. Por isso é Suma Teológica. São perguntas que o Santo Tomás responde.
E na questão 114, artigo 2º, é essa afirmação que ele faz sobre a função do demônio. Tentar. Só. É o que ele mais faz. Impelindo, então ele tenta para prejudicar, impelindo ao pecado. Ou seja, é próprio do demônio, de Satanás, tentar o homem. É seu ofício, é a sua função. Então, daí o nome diabo, ou diabolo, é aquele que interfere para dividir, separar o homem de Deus. E usa como artimanha a tentação. É sua primeira função. É o primeiro ataque do demônio, a tentação. Depois vem a infestação, depois vem a vexação, até por último caso chegar à possessão. Mas a sua primeira arma, seu primeiro passo é chegar de forma sutil para ganhar, para seduzir, para conquistar, para nos separar de Deus, e nós, separados de Deus, se tornamos armas fáceis. Aí ele brinca como se fosse boneco. Vigiai e orai. A função dele primeira, do demônio, é tentar. Seguindo. Então, se engana e muito quem pensa que o diabo age somente quando toma posse de alguém, que é a possessão, ou age de forma esporádica, uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Que nem muitos católicos, né? Você vai na missa quando é missa 7º dia, quando é quarta-feira de cinzas, a igreja enche, né? Na sexta-feira, nas adorações da Santa Cruz, tem esses católicos. Ou quando é casamento, aí vai na igreja. Ou quando é batizado, vai de forma esporádica. Isso é um desserviço a si mesmo. Leva à distração e pode levar ao pecado e à perdição. A luta é diária, é constante, pois a tentação é a ação demoníaca mais comum na vida do homem. Então, o demônio não caia nessa armadilha em pensar que ele age somente nas grandes ocasiões ou age somente de forma esporádica. É diário. Por isso, vigiai e orai. Famoso deixa a barba de molho. Se cochilar, o cachimbo cai. São ditados populares que nos ajudem muito. O demônio tem suas artimanhas, tem suas ações e é constante, diária, de forma sutil, leve, que muitos caem que nem patinho. Cai na sua armadilha, cai nas suas armações, nas suas seduções. Diz lá São João Paulo II, Papa, na audiência geral, em 23 de julho e 13 de agosto de 86, sua primeira atuação consiste em tentar os seres humanos, agindo sobre imaginação, sua memória, seu intelecto e sua vontade, para levá-los em uma direção contrária à vontade de Deus. Reafirmando o que já estamos ouvindo, que a função do demônio é tentar o ser humano para desviar de Deus, para diminuir a nossa intimidade com Deus. Então, não pensemos que seja um mito, uma representação, um símbolo, uma figura ou uma ideia. Esse engano leva-nos a diminuir a vigilância, a descuidar-nos e a ficar mais expostos. Se eu não vigio todos os dias, eu fico mais despreparado, sem arma nenhuma, para resistir às tentações, das insídias do demônio. Se eu pensar que ele age de forma somente esporádica, se eu pensar que ele é somente um mito, é uma figura de linguagem, eu não estou preparado, eu não fico vigilante, eu não fico de guarda, para não cair nas suas artimanhas. O demônio
não precisa de nos possuir, envenena-nos com o ódio, a tristeza, a inveja, os vícios, e assim, enquanto abrandamos a vigilância, diminuímos a vigilância, deixamos de forma branda, ele aproveita para destruir a nossa vida, as nossas famílias e as nossas comunidades, porque anda em derredor como o leão que ruge, procurando a quem devorar. Papa Francisco, no documento Gaudete et Exsultate, sobre o caminho à santidade no mundo atual. Então, se eu diminuo a vigilância, se eu vacilo, ou se eu bobeio, se eu durmo, é onde o demônio pode, com suas artimanhas, para nos destruir. E para nos destruir não precisa da possessão, ele não precisa me possuir. Eu caindo nas artimanhas dele, eu caindo em suas seduções, eu caio em pecado. E se estou em pecado grave, diz a doutrina da igreja, bye bye céu, já era, o inferno te espera. Então, para acabar com o ser humano, ele não precisa possuir o ser humano. Por isso, muitos padres afirmam, a possessão é rara. Raríssima. Para acabar com o ser humano, é só levar ele a pecar. E pecando se afasta da graça de Deus, afastado da graça de Deus, eu vou na onda da vontade, do prazer carnal. Aí vive em estado de pecado. Vivendo em estado de pecado, não tem céu. Lascou, né? Para ir para o inferno, não precisa ser um possesso do demônio. Só pecar. Na linguagem da igreja, na doutrina da igreja. Os fracos não possuem o reino de Deus. O reino de Deus é para os fortes. No céu só entra santo. Meio termo, não entra no céu. Mornos serão vomitados. São frases pesadas, né? Da Bíblia. E bem pesada. Se eu sou morno, serei vomitado. Melhor tivesse sido frio. Que o julgamento e a pena de Deus seria mais leve. E a misericórdia seria maior. Mas como nós sabemos a verdade, o peso é maior. Bem maior. Porque nós sabemos. Cara de medo vocês estão, rapaz? Cara de assustado, rapaz? Misericórdia, hein? Tem gente devendo no cartório, hein? Quem não deve, não teme. Tem medo da morte do quê? Tem medo de Deus por quê? Se eu não devo nada, quem não deve, não teme. Quem deve, pague a dívida. E quem sabe, nos veremos um dia no inferno, no purgatório, no céu, não sei para onde Deus vai me mandar. Luto para o céu. Porém, até aqui então nós vimos que a tentação do demônio existe. E ela não é esporádica, é real, verdadeira. E é cotidiana, direta. Mas, rapaz, como essa pesquisa me ajudou. Porque é tudo que eu pensava, mas não tinha um argumento, não tinha onde mostrar nos documentos da igreja. Achei. Porém, nem todas as tentações são do demônio. E vamos ver aonde a igreja fala isso ainda. E já vou adiantando, e mais, o demônio tenta, o pecado é meu. Não jogue a culpa nele. Ele tenta, mas quem peca sou eu. Eu vou tentar conquistar vocês para a gente ir no bar encher a cara de cerveja. Vocês podem falar sim, vocês podem falar não. Ele vai tentar conquistar com sua sedução, com suas armas, mas o pecado é meu. O demônio não peca. Quem peca sou eu. Isso nós vamos ver. Vamos lá. Porém, nem todas as tentações provêm do diabo. Padre Antônio Royo Marim, em sua obra Teologia de la Perfección Cristiana, explica que nem todas as tentações provêm do diabo. Ele cita a carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um
é tentado por suas próprias concupiscências. Temos vontades, temos desejos. Isso já é uma tentação para nós. Que o atraem e seduzem. A igreja ensina que o homem tem 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Texto do padre Paulo Ricardo. Então, São João da Cruz também trabalha essa linha de 3 fontes de tentações que nós temos. São as mesmas: a carne, o mundo, por último, o diabo. Ao falar sobre o dom da perseverança, o Concílio de Trento já recordava essa grande verdade ao dizer que, sabendo que foram regenerados na esperança da glória, devem temer pela batalha que ainda resta contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, da qual não podem sair vencedores se não obedecerem com a graça de Deus as palavras do apóstolo. Padre Paulo Ricardo, CDH é um dicionário Denzinger. É um compêndio de todos os concílios da igreja. É umas 500 páginas. Quem quiser ler, fica à vontade. Então aqui nós temos 3 combates: a carne, meus próprios desejos, minha vontade; o mundo, a sociedade, o ambiente que eu frequento; e também o demônio. A carne são os nossos desejos, né? O que nos move são a vontade. Sem a vontade, nós ficaremos deitados na cama com depressão profunda. A pessoa não tem vontade de nada. Perde o sentido de tudo. Não tem vontade. Que nos move a vontade de tomar banho, de trabalhar, de rezar, de se alimentar. Vontades. Que me move, de comer. Celebrando lá o primeiro domingo da quaresma na paróquia, eu lembrei de um exemplo, rapaz, para citar carne, que é fantástico. Imagina você no churrasco, aquela costela de bafo, coloca no fogo às 5 da manhã, você vai tirar a meio-dia, 1h, quem come só um pedaço? Que culpa o demônio tem se eu como metade da carne sozinho? A gula é minha. Na regra de São Bento ele diz: coma e saia com fome da mesa ainda, para evitar a gula. Regra de São Bento. Então a vontade é uma tentação para nós. Que culpa o demônio tem se eu vou lá e como meio travessa de doce? Já reparou como nós em festa nós comemos movido pelo impulso das pessoas e não pela vontade de comer? Você está com a barriga cheia. Eu ia falar outra coisa, mas está sendo filmado. Você está lá esturrufado, comeu o dia inteiro. Alguém acende churrasqueira de novo e te oferece carne, você come. De carne, de comida, de doce, seja lá o que for, mas você acaba comendo. Que culpa o demônio tem nisso? Essa culpa é minha. É minha. Isso é meu. A vontade de encher mais ainda de comida, sem necessidade nenhuma. Aí procura as nutricionistas da vida para fazer dieta, né? O que vai adiantar, negócio? Se não tiver a educação própria dos instintos e do desejo, pode vir todas as nutricionistas, meu. Se eu não criar vergonha na cara para mudar isso, pode ir em psicólogo, pode fazer cirurgia, redução de estômago, pode fazer o que quiser. Se eu não controlo o instinto, como já dizia Santo Agostinho, conheça-te, assuma-te, ou reconhece-te, e supera-te. Conheça-te, aceita-te, teus limites, tua fraqueza, tua miséria, e supera-te. Senão, nego, esquece. Haja curso sobre demonologia para ensinar o povo, hein? Ou como já dizia lá Aristóteles na filosofia antiga, você pode dizer que é rei e vencedor se você vencer você mesmo. Senão você não é vencedor em nada.
trazendo para a linha católica, da linha da espiritualidade, no nosso batismo somos sacerdote, profeta e rei. Posso falar, se sou rei, se eu reinar a mim mesmo primeiro. Se eu não reinar a mim mesmo, não vou ser rei de nada. Tudo ligado, uma coisa na outra. Isso é filosofia grega, antiga. Não posso falar que eu sou um vencedor a partir do momento que eu vencer a mim mesmo. Se eu não venço a mim mesmo, sempre serei um perdedor. Sempre. Não vou estar sendo rei, não vou ditar as normas, não vou controlar a mim mesmo. Então não controlo ninguém. Nem finanças, nem instintos, nem comida, nem estômago, nem nada. Liga filosofia com o batismo. Então nosso primeiro inimigo, eu mesmo. A carne, a concupiscência. Nós seremos tentados pelos desejos, pela vontade. Venceremos, né? Com a graça de Deus venceremos. Ou ainda também outro inimigo, aqui eu citei que a palavra carne vem do latim caro, em hebraico azar, em grego sarx, designa o primeiro inimigo do homem. Quer dizer a desordem interna que cada ser humano possui por causa do pecado original e que o leva ao pecado. O pecado original em nós causa essa desordem na carne, na concupiscência, na sarx. O grego usa duas palavras para citar carne, soma e sarx. Soma é o corpo, é a matéria. O sarx são os desejos, a vontade. Que tudo isso em nós, por causa da queda do pecado original, está tudo bagunçado, meu. E para pôr ordem nisso, é a graça de Deus, é a espiritualidade, é a oração, é o jejum, estar perto de Deus. Senão seremos movidos simplesmente pela vontade. Lascou tudo, não, velho? Aquele pote de sorvete assim na nossa frente. Olha, não vai dar certo, né? Oh, Senhor, me ajuda aí. É a tendência ainda da carne, é a tendência para a transgressão que habita cada ser humano. Então, vou ter a tendência em mim de se inclinar para os desejos da carne, que habita em mim, que se inicia com o pecado original e se aprofunda com os pecados pessoais. Por isso é que não se pode dizer que toda tentação é obra do demônio. Disso o demônio não tem culpa nenhuma nessa questão da tentação da carne. Santo Tomás fala a respeito no artigo 3º da mesma questão, daquela lá que nós vimos, da 114, disse que alguma coisa é diretamente causa de algo quando age diretamente para produzir o efeito. Causa e efeito. Se eu tenho um efeito em mim, esse efeito foi causado por alguma coisa. Cadê aqui? Perdi. Desse modo, o diabo não é causa de todo o pecado. Com efeito, nem todos os pecados são cometidos por incitação do demônio, mas alguns pela liberdade de nosso arbítrio e pela corrupção da carne. Como diz Orígenes, mesmo se o demônio não existisse, os homens teriam desejo de alimentos, dos prazeres sexuais e de outras coisas parecidas. Vontade e desejo é coisa humana. Mesmo se o demônio não existisse, eu teria essa tentação da carne e da vontade. Eu não culpo o diabo não, nego. Não joga a culpa no coitado, que ele não tem culpa não. É um tadinho. Ô dó. Nessa questão da tentação, quando é da carne, não foge não. Conheça-te, assuma-te e supera-te. Não é questão espiritual, é questão humana, afetiva. E se está em desordem, não é rezando que vai colocar a ordem. Ajuda, mas não resolve. Porque a bagunça continua.
E a bagunça continuando, sai da frente, que atrás vem gente. A respeito dessas coisas, acontece muita desordem, a não ser que a razão refreie tais desejos, especialmente se levar em conta a corrupção da natureza. Ora, Santo Tomás ainda dizendo, refrear e ordenar esses desejos depende do livre arbítrio. Não é, pois, necessário que todos os pecados provenham da instigação do demônio. Reclamações, entra no site do Padre Paulo Ricardo e briguem com ele. É Ctrl+C, Ctrl+V. Manda uma pergunta lá para ele lá que ele te responde. Tem um programa lá que ele tem lá pergunta e responde, né? Então, conheça-te, assuma-te e supera-te. A carne, o desejo, vai ser uma tentação para nós, meros pecadores, sempre. Nosso primeiro inimigo, o primeiro de todos, ou como diz lá na carta ao Tiago, seremos tentados por nossas concupiscências. O mundo, nosso segundo inimigo. Designa o segundo inimigo. Convites, lugares, ocasiões, a própria sociedade podem ser também alavancas para a tentação, para o pecado. Mas, graças à sua missão régia, os leigos têm o poder de vencer o império do pecado em si mesmos e no mundo, por sua abnegação e pela santidade de sua vida. Catecismo da Igreja Católica 943. Então, o mundo, o ambiente que eu vivo, pode ser uma tentação para mim. Alguém já participou de reunião de NA, dos narcóticos anônimos? Primeira coisa que eles falam, o que é? Não tenha mais amizade com as pessoas que você tinha, mude a direção do caminho que você passava. Clínicas terapêuticas, a mesma coisa. Desvie dos lugares que você conhece e passava. Você vai passar lá de novo, você vai ser tentado. Comunidades terapêuticas, a mesma coisa. Foge dos lugares que você frequentava. Separe das amizades que você tinha antigamente. Senão se torna uma tentação para aquele vício, para aquela queda que a pessoa tinha. Seja droga, ou bebida, ou internet, ou pornografia. A sobriedade amplia mais a dependência química. Não trabalha só com álcool e droga. Até dependência de doce. É um vício, é uma dependência. A mesma coisa. Então, pessoas, lugares, convites, ocasiões, vai se tornar uma tentação. Padre, vou em festa tal. Ou no carnaval cristão. Já ouviram falar, não? O ritmo das músicas é funk, é samba, vai me lembrar o quê? Jesus Cristo? Ah, tá. Tá bom. Vou lá na Sapucaí, ver o desfile de carnaval. Esquece o padre, né, meu? Esquece que é padre. Vão na festa. O leigo, com sua forma rédia, vai vencer esses lugares e pessoas, essa tentação de lugares, abnegando, recusando. Se não, amigo, pode rezar o que for. A vontade, o instinto animal que nós temos é sempre mais forte. O desejo e a vontade é sempre mais forte. Ó padre, fui uma noite, eu venci. Aí já cai na soberba, já cai no orgulho. Outra festa, estou lá eu de novo. Segunda noite eu venci. Não bebi, não saí com ninguém, não fumei, não transei, fui santo. Vem a terceira festa, recebe o convite de novo. Eu venci duas.
Vem terceira, quarta, se resistir à quinta, te coloco no altar. A coisa é sedutora. E o demônio tem uma paciência, rapaz. Ele é sutil, ele é sedutor. Sabe aquela história, eu te dou corda para se enforcar? Então. E depois, nego? Hã? Exato, vai cozinhando devagarzinho. É fogão a lenha o demônio, ele vai acendendo a palha aos poucos. É banho-maria, né? Vai aquecendo devagarinho, até que chega uma hora. Pegar um exemplo. Conheci uma pessoa que 20 anos ele ficou sóbrio de álcool. 20 anos. Um gole que colocou na boca. Hoje. Dá dó. 20 anos. Venci. Por hoje não. Por hoje não. Por hoje não. Não posso. Um gole. Depois de 20 anos. Pegando esse exemplo, a arma de convites e de lugares, o ambiente que eu estou se torna uma tentação. Teve estudo científico para isso. Na década de 90 passou no Fantástico um grupo de psicólogos que, analisando grupos de pessoas, um desses grupos foi na torcida do Flamengo, lá no Maracanã. E lá analisaram. Observe nas torcidas que você canta e faz o gesto igual é um puxar. Todo mundo faz. E ninguém teve ensaio. Você se envolve ali naquela parte emocional, do clima, do ambiente. Eu fui na arena assistir o jogo do Corinthians 2 vezes. Lá é o céu. Você se envolve lá no clima, se não prestar atenção no que a música da torcida Gaviões está cantando, tem palavrão e consagração a Exu. Você está cantando junto. Você se envolve. Você quer xingar a mãe do juiz que não tem culpa de nada. O ambiente que eu estou se torna uma arma e uma tentação. E depois um grupo desse outro grupo dessa pesquisa estava na Avenida Paulista, incitando brigas. Uma pessoa começa a brigar. Todos estão juntos no grupo, briga, sem saber por quê. Se envolve, vai na onda. Todo mundo está brigando, todo mundo está quebrando tudo, vão junto. Na época, antes disso, era moleque ainda. Jogo do Corinthians de novo, em Araras. Saiu briga, estava lá brigando, não sabia por quê. Eu e meu irmão ainda, olha aquele. Quebramos tudo lá. Roleta de catraca lá de entrada, estouramos tudo. Sem saber por quê. Você está no ambiente, está no calor das emoções, já era, meu. Quando outro dia está na missa comungando, né? Bonito. E a mãe sem saber de nada, né? Então, lugares, convites, pessoas, o mundo em si se torna uma grande tentação para nós, cristãos que queremos levar uma vida reta, justa, santa. Quantos adultérios não acontecem nessas ocasiões? Trabalhei em multinacional, que eram as brincadeirinhas de tomar café nos intervalos. De brincadeirinha em brincadeirinha, de copinho de café, de copinho em café. A hora que viu, torrou café, tomou café e foi tudo mesmo. A vaca foi para o brejo, né? Então, o mundo, vamos lá, designa um segundo inimigo. Convites. Festa do Peão é maravilha, né? Barretos, eu recomendo, viu? Bom demais. Para quem quer bagunçar, quem quer pecar. É ótimo. Lá é ninguém de ninguém. 24 horas. Tem uma avenida lá no centro lá, que, ixi, Maria. Olhou, beijou, pegou, levou. Quem quiser ir, vai embora. Recomendo. Eu, Padre Cássio, recomendo. É a vida que vocês querem? Vai.
O pecado é seu mesmo, o erro é seu. Estou nem aí para você. Então, convites, lugares, ocasiões, a própria sociedade pode ser também alavancas para a tentação, para o pecado. Já dizia São Felipe Neri, vence o pecado quem foge dele. Não queira conversar, não queira dialogar com o pecado, você vai perder. O instinto animal que está em nós sempre fala mais forte. Vela benta pega fogo também. Pode rezar terço, pode ir na missa diária, pode fazer adoração ao Santíssimo Sacramento todos os dias ou toda quinta-feira, pode fazer o que for. Acendeu o pavio, ninguém segura. Aí o fogo esquenta, e o fogo esquentando. Nossa, padre, quer dizer então que agora eu vou ter que ficar trancado em casa 24 horas. Não. Tem amigos que te ajudem. Saia com boas companhias, ou vá em lugares que você sabe que você tem autodomínio de si. Convites e lugares. Tem lugares que é sadio, para sair ter um entretenimento, seja solteiro, seja em família. Mas tem lugares que nem na família presta, serve. No início da minha conversão, em muitas festas de família, não ia. Não era ambiente. Era o chato da família. Sou, muito prazer. Sabe o famoso, estou cagando e andando? Fala o que quiser, pensa o que quiser. Opinião dos outros. Irmão falava, primo falava, ei, fala o que quiser. Estou despreocupado com isso, preocupado com minha vida de conversão. Seja o que for. Hoje todo mundo cumprimenta, todo mundo conversa e saímos. Sumiu tudo aqui. Eu não estava aqui. Aí, está no mundo. Aí, nós estamos no mundo ainda. Saímos da carne e estamos no mundo agora. Então, repetir de novo. O mundo que designa o segundo inimigo. Convites, lugares, ocasiões, a própria sociedade pode ser também alavancas para a tentação, para o pecado. Mas, graças à sua missão régia, forte, definida, decidida, os leigos têm o poder de vencer o império do pecado em si mesmo e no mundo, por sua abnegação e pela santidade de sua vida. Catecismo número 943. Quando eu tomo a decisão de escolher e viver o Evangelho, eu vou me alimentar somente disso. Se alimentando dessa minha opção que eu faço, serei fortalecido pela graça de Deus. Terceiro inimigo, o diabo. É importante dizer que, alguns casos, pessoas que caem e parecendo até possessão, na verdade não é possessão, mas é pecado, como o padre está dizendo. Né? Muitas pessoas que estão em estado de pecado grave, elas têm manifestações iguais, mas é situação de pecado. Algumas vezes já, por exemplo, né? Certa ocasião, alguém caiu violentamente dentro da igreja, e violentamente quero dizer assim, né, arrastou com uma cobre quem segurava esse rapaz. Só que esse rapaz é de Eucaristia diária. Né? E daí eu pergunto, né, eu faço essa pergunta, puxa vida, uma pessoa de Eucaristia diária vai acontecer isso? Né? Falei, não é possível. Porém, 1 Coríntios 11, 29 diz, quem comunga sem a consciência daquilo que está comungando, está comungando a sua própria condenação. Então, daí se levanta o histórico dessa pessoa. É uma pessoa que até ia, porém, continuava uma vida insistente de pecado. Né?
mesmo ocultamente, mas pecado. Então, havia essa manifestação, mas por quê? Porque havia uma situação de pecado. Às vezes acontecem isso, né? Esses dias alguém me disse também, uma pessoa que aparente leva, acho que até cheguei até comentar com alguém, esse exemplo, numa missa de quinta-feira, e a pessoa, todas as vezes passa o Santíssimo, cai de se retorcer. E diz ter a libertação, só que na outra quinta, acontece de novo coisa de retorcer até a palma do pé, a sola do pé. Daí vai fazer uma análise da vida dessa pessoa. Ela vai, né, nas missas de quinta, mas não vai na missa de domingo, e do sábado e do domingo, vai nos barzinhos da vida, né, viver do jeito que tem que viver. Então, é uma vida dupla, né? Primeiro, o pecado de faltar da missa de domingo, porque quem falta da missa de domingo está em pecado mortal. Se morrer, vai para o inferno. E outra, porque não vive uma continuidade, porque vive uma vida de pecado. Então, o pecado também gera também, às vezes, muitas vezes, essa questão, né? Não é uma possessão demoníaca, mas é uma vida de pecado. Tem, mas teremos tudo isso, vai ter uma hora específica disso, sobre a possessão e os sinais de possessão. Vai chegar lá, mas é possível. Uma pessoa possessa e na missa comungar não acontecer nada, vai entrar na igreja e não acontecer nada. Ou mesmo rezar o terço, é possível. Mas, aguarde. Cenas do próximo capítulo. Exato. Vamos lá. Ainda uma coisa que não coloquei no texto e também não estava no catecismo, mas que pode hoje para nós, século XXI, que se torna uma grande tentação, é uma questão de meios sociais, meio de comunicação social. Cuidado com as armadilhas de Facebook, WhatsApp, aquela coçadinha no dedo que dá de compartilhar fofocas. Ou tem grupo de pessoas, reúne 3, 4, 5 pessoas, o que mais se tem é fofocas. Pessoas e ambiente pode me induzir e pode ser uma grande tentação para pecados que nós consideramos normais, mas que não são normais coisíssima nenhuma. Papa Francisco tem falado muito sobre fofoca, né? Por que será, não? À toa? Ele está velho, gagá já? Está na hora de aposentar de novo? Então por quê, né? Então cuidados que um ambiente onde forma rodinhas, principalmente nas sacristias de igreja, o que mais sai é fofoca. Não é ambiente de que nos leva a viver a espiritualidade ou que me faz crescer na fé, na santidade. São ambientes que nos levam totalmente ao pecado. Fala mal dos outros. Sem saber se é verdade ou se é mentira ainda, o que é pior. Eu faço uma má propaganda de uma pessoa ao vendo um produto como se fosse ruim. Mas se ele é bom, e eu nem sei ainda, ou nem conheço a pessoa. Fique esperto. Ambientes, lugares, onde vê 3, 4 padres juntos, está falando mal do bispo. Grande tentação. Nossa! Temos que vencer. É fofoca. Juntou o ser humano, é fofoca. Vamos lá, diga. Sim, está tudo junto.
está dizendo que dentro das tentações do mundo, as riquezas ilícitas se tornam uma tentação também. E muito grande essa tentação de querer ter lucro, e para ter lucro de qualquer maneira, eu faço qualquer negócio. Grande tentação de empresários e comerciantes, e de padres também, de todos. Para o César construir logo as casas, missionários vão pagar aluguel, vão acertar qualquer negócio. Crê em Deus Pai, né, César? Então, está dentro também as riquezas ilícitas, meios de comunicação social também. O mundo em si, se eu não ficar esperto, se eu não for vigilante, se torna uma grande tentação. Em cima disso, uma vez um empresário me procurou para orientar ele sobre isso. O que eu faço? Só nego impostos ou não? Claro que eu disse não, mas ele apresentou um monte de argumentos. Você vai seguir tua vida com a igreja ou vai seguir que o governo e que os outros empresários fazem? Resolva você. A empresa é tua, ou você segue o que é o correto, ou você segue o que não é correto. Você tem os dois caminhos. Escolhe. O que a igreja pensa está aqui. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ah, mas vou dar dinheiro para o governo é corrupto, não investe em nada e rouba. Isso é ele, não é você. Entra nisso. Bem lembrado. Muito obrigado pela colaboração. Chegamos no diabo. Passamos na carne, no mundo, agora chegamos no dito cujo do diabo. Vamos lá. Designa o terceiro inimigo. O vosso adversário, o diabo, o divisor, que nos quer separar de Deus, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Diante disso, é preciso estar sempre alerta, sempre vigilante. Contudo, saber que a tentação é contínua não deve ser motivo de desânimo, pois Deus é fiel e não permite que sejais provados acima de vossas forças. Ei, aquela desculpa, a carne é fraca, né? Fui seduzido por pessoas. Não que nem Eva, né? Adão e Eva, né? Quer jogar a culpa um no outro, né? Mas não assume a própria culpa. Nós jogamos a culpa no demônio, que é mais fácil, né? Mas não assumimos as nossas irresponsabilidades. Pelo contrário, junto com a provação, Ele, Deus, providenciará o bom êxito, para que possais suportá-la. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Esse trecho é do padre Paulo Ricardo. Então vejam, temos sim três inimigos: tentações da carne, tentações do mundo, ambiente, pessoas, convites, e também a tentação do demônio. Só que as tentações vêm na medida que nós podemos suportar. E suportando isso vai trazendo crescimento. Seremos forjados na fé, na purificação de Deus. Isso é outro assunto, outra conversa. Deixa para frente. Ou seja, Deus dá a força e a graça. Por isso, nunca a tentação é maior do que a capacidade de resistência da pessoa. E resistir à tentação é uma das formas de manifestar o amor por Deus. De novo, Deus dá a força e a graça. Por isso, nunca a tentação é maior do que a capacidade de resistência da pessoa. Cai por terra, a carne é fraca. E resistir à tentação é uma das formas de manifestar o amor por Deus. Por mais que venha a tentação da carne, das vontades, por mais que venha a tentação do ambiente que eu estou e de pessoas, por mais que venha a tentação do demônio, nunca será maior do que eu e nunca será maior do que a graça de Deus. Então, desculpa, nós não temos. Sinto muito informá-los. Não temos desculpa para nada.
Se caímos, pecado é meu, a culpa é minha. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1:12. A Bíblia também nos ajuda, né, rapaz? Vem nos ajudar para achar uma desculpa, um jeitinho brasileiro, né? Mas não tem, rapaz. Não tem onde cavucar lá e achar para dar desculpa, né? Se eu caio na tentação, sou eu. E não é o mundo, não é a pessoa e não é o demônio. Veremos isso. A própria oração que o Senhor nos ensinou, não nos deixeis cair em tentação, sobre essa parte do Pai Nosso explicado no Catecismo, é dos números 2846 a 2849. A parte da oração do Pai Nosso que explica essa frase: não nos deixeis cair em tentação. Isso aqui eu adorei, rapaz. Ai, encantei com isso. Nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Então o demônio tenta. Só. E mais nada. O mundo tenta. E mais nada. A carne vai nos tentar sempre, constantemente. Não passa disso. Eu consentindo a tentação, o pecado é meu. Padre, bebi, traí minha esposa. A culpa é tua. Não culpa ninguém. Sou grossa, sou estúpido, é o demônio que me tenta. A culpa é tua, não é de ninguém. Lembra lá, é desordem humana. Enquanto não colocar em ordem a vontade, os desejos humanos, nada feito. Na espiritualidade cristã, mestre Eckhart, na Idade Média, já trabalhava isso, influenciou muito São João da Cruz. O ser humano, se não se autoconhecer, não vai conhecer ninguém. E não vai saber lidar com suas fraquezas. Mas é mais fácil jogar culpa nos outros. É mais fácil jogar culpa no demônio. Coitado dele, não tem culpa de nada. Nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Pecado é meu. Posso te pegar como exemplo? Dá licença. Eu posso chegar, chavecar e tentar ela e levar para a cama e ter relação sexual com ela. Se ela vai ceder, é ela, não sou eu. Eu posso ser sedutor, posso encantar, posso induzir ao César a querer riqueza ilícita. Posso tentar, não posso. Se vai dizer sim ou não, é ele e não eu. É mais fácil achar culpado dizendo que assumir o próprio erro, né? É difícil, né? Assumir a miséria que nós somos é assumir os pecados que cometemos. Isso é confissão. Eu assumi minha culpa. E para ajudar, antigamente as confissões eram públicas. Todo mundo sabia que você era pecador. Hoje na igreja é reservado. Eu ia diante do bispo de forma individual, mas usava um saco cinza e ficava na porta da igreja. Todo mundo sabia, ele tem pecado. Só não sabia o pecado. A intenção disso é para que a igreja e a comunidade rezasse por aquele pecador. E não acusar, e não tacar pedra. Hoje não tem nem condições de fazer isso, né? Imagine, rapaz. Misericórdia. Então vamos ver o padre Cássio com um saco cinza na porta da igreja. E já vem. Vai. Ninguém vai rezar pela minha conversão, vai me acusar. E vai me condenar. Antigamente, lá no início, essa era a intenção e funcionava. Eu ia diante do bispo, não era nem do padre, do bispo, me confessava, tinha penitência, a penitência tinha um prazo para ser cumprida, enquanto isso eu vestia uma roupa, um saco. Todo mundo vendo eu com aquela roupa, me identificava como pecador, rezava pela minha conversão. Hoje não se reza nem por ninguém e taca pedra e acusa. Não dá certo hoje.
Deus é bom, graças a Deus. Até hoje é no confessionário, ninguém sabe meu pecado. Aí vem os farisaísmos da vida, né? Vem as hipocrisias da vida. Banca de santinho na igreja, mas a vida, o coração. Então, nossos consentimentos, nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Pedimos ao nosso Pai que não nos deixe cair nela. Tentação vem do grego me ezenex. Não permitas entrar em, não nos deixeis sucumbir à tentação. Isso é o significado da não cair na tentação. Não me deixe entrar no caminho errado. Se eu entrar no caminho errado, a culpa é minha. É de mais ninguém. A resposta é minha, ou sim ou não é meu. Quando chegar diante de Deus, se chegar em estado de pecado mortal diante de Deus, Deus não vai perguntar quem te tentou. Vai cobrar porque você caiu. A própria palavra, né, tentação, vem de tentar. Eu vou tentar conquistar você. Você pode ceder ou pode não ceder. Não vai ceder aqueles que evitar ocasiões, aquele que andar na graça de Deus, aquele que se fortalecer diante de Deus. Tem mais força para dizer não para os instintos da carne, dizer força para pessoas, dizer não para pessoas, ou dizer não para o mundo e para o demônio também. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, se eu caio, o último culpado da história é o demônio. Disso ele não é condenado. O pecado é meu, diz o catecismo da igreja. Achei a fonte original, agora... Diga. Eu vou chegar aqui, é a próxima. Aí vamos chegar porque Deus permite a tentação, então, né? Chegaremos lá. Acho que é mais 2 slides para frente. Mas tem essa questão. Então, rezando no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, é dizer a Deus, ó, não me deixe entrar no caminho errado, não me deixe entrar numa fria. Se entrar no caminho errado, se entrar numa fria, eu vou cair. E caindo, a culpa é minha. Seguiremos. Nós pedimos ao Pai para não nos deixar enveredar pelo caminho que conduz ao pecado. Isso é pedir a Deus. Não cair em tentação envolve uma decisão do coração. Decisão, opção pelo Evangelho. Na teologia é chamado de opção fundamental, aquilo que vai dar base, aquilo que vai dar fundamento, sustento, a minha escolha de seguir a Cristo. Isso é o fundamento. Enquanto não tiver isso no coração, haja confissão e haja padre para ter paciência para ouvir sempre o mesmo pecado. Ao dizer, não nos deixeis cair em tentação, isso é um resumo. Pedimos a Deus que não nos permita trilhar o caminho que conduz ao pecado. Estou pedindo a Deus, ó, não me deixe entrar nesse caminho que eu vou pecar. Este pedido implora o espírito de discernimento e de fortaleza. Solicita a graça da vigilância e a perseverança final. Catecismo 2863. Estou pedindo a Deus, me ajude, não me deixe entrar no caminho que me leva no pecado. Não me deixe entrar em situações, em ocasiões que tem situações de pecado, que eu vou cair. A carne é forte, o instinto é forte. Somos animais, gente. Somos animais. O ser humano é um bicho. Foi grande a luta da igreja lá para doutrinar os bárbaros, que eram bichos. Até conseguir educar na doutrina, nos exercícios da igreja, principalmente o grupo dos visigotos,
Eram animais, onde chegava, matava, destruía, estuprava. Hoje fala de feminicídio, a Idade Média foi pior. Graças à doutrina moral da igreja, que colocou uma postura, um comportamento que muitos criticam. Vai entender, não? E agora o ser humano está voltando não sei o quê? Animal de novo. Sem moral, sem ética, sem postura, sem conduta. Estão tirando os valores cristão e judaico, vai se tornar esse animal de novo. E daqui é pior, não se preocupa não. Se não voltar a essa ética moral judaica cristã, se perder esses valores que é a base da sociedade, vamos voltar a ser bicho. Deus nos acuda. Então, estou pedindo a Deus, não me deixe entrar nesse caminho. Se eu entrar, eu caio. E se eu cair, a culpa é minha. É o resumo do Catecismo, 2863. Seguindo, aí entra na questão que o irmão lá questionou. Se Deus permite a tentação, é porque quer ver a luta de seus filhos. A luta aumenta os méritos da pessoa perante Deus e aproxima ainda mais dele. É o mistério da graça divina. Texto do Padre Paulo. Então é na tentação que eu vou sofrer, onde vou sendo fortalecido e aumentam os méritos diante de Deus. Vamos chamar disso, é um vestibular, né? A gente vai ser aprovado ou vai ser reprovado. Para entrar no céu tem que ter uma prova, vencer as tentações. Jesus venceu a tentação do demônio no deserto. Narra a história que para Santo Antão o demônio aparecia como mulher linda, poderosa na frente dele. Eu não caía. Ao contrário, ele se fortalecia cada vez mais em Deus. Quem assistiu o filme de São Felipe Neri se lembra da cena onde fizeram uma armação para ele com duas mulheres da vida, entre aspas, prostitutas, para acusá-lo e para a igreja condenar ele. Ele caiu na armadilha e ficou no quarto com as duas mulheres. Ô tentação, não, rapaz, olha. Como mostra o filme, ele evangelizou as duas e catequizou as duas. Tentação. Onde vamos ser, permite a tentação, porque quer ver a luta de seus filhos. E eu lutando é um exercício, né? Na academia, quanto mais eu for repetindo, mais músculo e vai mais definindo o corpo. Isso aqui é uma academia cristã, exercício cristão. A tentação vai me fazer exercitar mais ainda, por amor a Deus, e vai fortalecer a alma. Deixa a alma e o espírito forte. Academia cristã. Tentação, oração, jejum, penitência, é uma academia, é um exercício que eu vou falando não, não e não, e vou me fortalecendo cada vez mais. Tá um cheiro de churrasco, né, rapaz? Essa tentação é grande, né, rapaz? É churrasco depois da aula? Não adianta nada. Fazendo penitência de carne, então já era. Espetinho de queijo, né? A picanha de mineiro? É, tá bem. Então, se Deus permite a tentação, é nesse sentido. Para eu exercitar e para Ele me provar que realmente eu amo a Deus, e amando a Deus eu vou falar não. Falando não a Deus, eu vou saindo musculoso, eu vou me fortalecendo cada vez mais. Mas se a gente não resiste nem aquela costela no bafo, vai resistir um ambiente cheio de pecado? Se a gente não resiste nem um pote de sorvete, nem um pote de doce, vai resistir outras tentações? Ah, tá. Sobre o medo do demônio, escreve a Santa Doutora, a Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresa de Jesus.
Não entendo esses medos. É fácil falar, né? Para ela, né? Uma criança falando, viu? É uma criança. Foi para o mosteiro, foi para o convento com 14 anos, com permissão do Papa, morreu com 24. Então é uma criança falando. Não entendo esses medos. Por que dizer demônio, demônio, quando se pode dizer Deus, Deus, fazendo tremer o demônio? Responda aí para a santa aí, gente. Por que falar demônio, demônio, ter medo do demônio, dar poder para a tentação que ele vai julgar em nós? E por que não dizer Deus, Deus que é muito maior que o demônio? O demônio está de férias, viu? No mundo de hoje, tudo é o demônio, ele está de férias, deitado na rede lá, tomando água de coco. Lá em casa. Meu passado me condena, gente. E muito. Meu passado me condena, e muito. Era bom demais. Bom, voltando, né? Com Santa Teresinha, doutora da igreja, não entendo esses medos. Por que dizer demônio, demônio, quando se pode dizer Deus, fazendo tremer o demônio? Porque ao invés de invocar o demônio, nós não invocamos Deus, né? Por que não? Explica aí, César. Porque o povo vem e invoca mais o demônio, dá mais poder ao demônio, só fala que é tudo a tentação do demônio, fala que é tudo o demônio. Por que não invoca Deus, né? Vai entender. E continua a santa doutora da igreja. Sim, pois já sabemos que o demônio não pode sequer mover-se se o Senhor não lhe permitir. Essas sábias orientações servem para superar pregações que acentuam mais o medo do demônio do que a alegria de acolher a graça que Cristo oferece. Documento da CNBB. Então, ao invés de falar do demônio, ao invés de falar que é tudo demônio, invoque Deus, que faz tremer os demônios. E se Deus permitir a tentação do demônio em nós, lembrando que primeiro vem a da carne, segundo a do mundo e por último o demônio. Se Deus chegar nessa fase, se Deus permitir isso, é para o nosso bem, para tirar um bem maior, para nos fortalecer, para nos santificar. Deus é Deus, né? É isso, gente. Então vamos lá, recapitulando. A tentação do demônio existe, mas temos a tentação da carne, os desejos, temos a tentação do ambiente. Isso, o Concílio de Trento afirmava isso, a prática da vida cristã da igreja orienta isso, e temos o terceiro inimigo, que é o diabo. Mas, se recorde, o demônio só tenta. Se eu cedo, se eu caio, o pecado é meu. Se eu uso droga, o sim foi meu. Se eu bebo enxacar, o sim foi meu. Se eu traio, cometo adultério, o sim foi meu. Se eu fico rico de forma ilícita, o sim foi meu. A última palavra é sempre minha. Por mais que tenha seduções, por mais que tenha tentações, ou eu sou rei de mim mesmo, ou eu reino em mim mesmo, ou se tiver um caos dentro de mim, vai cair sempre. Aí é questão humana afetiva, procure tratamento psicológico, procure terapia. Para pôr em ordem os sentimentos. Fiz terapia 2 anos, foi ótimo. Me ajudou a colocar em ordem várias ideias. Quando lia sobre a morte e quando lia São João da Cruz. Pirei. 3º ano de filosofia e 1º ano de teologia. Aí a questão humana, humana, sentimentos humanos, que precisa de uma ajuda humana para pôr em ordem os desejos e os sentimentos, para depois partir para a fé. Sem isso, vai continuar rezando o que for. Não vai fazer efeito nenhum, porque o humano está bagunçado. Eu fiquei 2 anos bagunçado. Ia para a capela toda noite rezar. Rezar o quê se está tudo bagunçado?
pôr em ordem. Então, vou ter esses inimigos. Ou na filosofia, como é chamado, eu vou ter esses daimon, esse daimon socrático. Eu vou ter esses demônios dentro de mim. E vai ter mesmo. Então, não jogue culpa tudo do demônio, não. Ele é o menos culpado na tentação. E a primeira arma dele, ele chega como forma gentil, sutil, suave, para me tentar derrubar. Se eu vou cair, o problema é meu. Se eu caio, sou eu, não é o demônio. Se uma mulher chega para dar em cima de mim, eu posso ceder ou não? Sou eu. Se o demônio está usando ela, se não está usando ela, nem perca tempo com isso. Até porque nós não conseguimos discernir se no desejo é meu da carne ou se é uma tentação demoníaca. Não tem ninguém que consegue explicar isso. Tentaram. Padre Alírio. Já faleceu, já quando conheci ele era velho já. Tem um livro que ele fala sobre afetividade e sexualidade, de capa amarela ainda a edição. É uma tentativa de explicação. O Padre Alírio, na época, tinha um programa na Rede Vida, famoso na época. Ele dizia, se eu estou em casa, tranquilo, sem nada, e vem um desejo impetuoso de forma sobrenatural, deduz-se que é uma tentação demoníaca. Deduz. Mas provar se é ou se não é. Em confissão já atendi jovens nesses casos. Mas não caiu. Se cai, sou eu. O demônio joga a isca. Morde quem quer. Cai quem quer. O máximo que ele vai fazer. E a primeira arma dele. Se ele jogou a tentação, eu caí, ou está em pecado? Estando em pecado, se eu não levantar, aí sim vem outros passos e outros processos. Mas se eu levanto já rapidamente, ou vem essa tentação de forma de me santificar, de me purificar. Humano e divino sempre vão caminhar juntos. Divino e humano. Doutrina da igreja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é humano, Jesus é divino. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Fé da igreja. Então a tentação existe, é uma arma do demônio, que é a primeira arma, que muitos não dão valor, fica só no espetáculo, que é a bagunça, que é o show, principalmente a nossa cultura, né? Que é o show, que é o espetáculo, até nas igrejas, né? Que é show, que é espetáculo. Até nas igrejas. Vale mais o show, vale mais o espetáculo, mas a fé madura e consciente fica um grande risco ficar só no emocional. Então tem a tentação, a primeira arma é como o demônio vai se apresentar de forma bela, sutil, prazerosa, encantadora, sedutora. Vai jogar a isca. Quantas vezes for necessário? Todos os dias, cotidianamente, tudo. Porque ele quer nos derrubar e quer nos desviar. Diabo, separar de Deus. A primeira arma é a tentação. A mais sedutora é a mais perigosa. Então não se preocupe com o espetáculo, com vexação, com infestação ou com possessão. Se preocupe com a tentação. E dentro da tentação, diz a igreja, tem da carne, do mundo e do diabo. De onde vem? Nem perca tempo em querer saber, nego. Só não caia. Porque se cair, mordeu a isca, mordendo a isca, vem outros passos. E nos outros passos também de santidade. Padre Pio sofria a vexação do demônio todas as noites. Vexação, luta corporal. São João Maria Vianney também lutava com o demônio. São João Bosco também lutava com o demônio. Santo Antão, o demônio aparecia para ele. Santa Teresinha do Menino Jesus, o demônio aparecia para ele também. Sempre vai ter. Sempre. Vai jogar isca com suas armas. Seja tentação, seja infestação,
seja a vexação, ou seja, a possessão em último caso. Aí já é posse do demônio. Mas se vai morder a isca ou não, se eu vou beber, encher a cara, transar, brigar, discutir, só eu e mais ninguém. Se não tiver a visita do demônio indo durante a noite, que tem durante essa semana. Que está amarrado nada, né? Está amarrado nada. Para fortalecer a fé, para amadurecer a fé. Parar de ser criança. Para ser adulto na fé, para crescer na fé. Que venha, quando dizia Padre Quevedo, que venham todos os demônios. Que venha todos os demônios. Para que temer? Diz Santa Teresinha do Menino Jesus, para que temer? Uma criança dizendo para nós. Para que ter medo? De quê? Se Deus é mais poderoso do que Ele. E se vier, é para a tua santificação, para o teu fortalecimento. Se vai cair, se amadurece e cresça. E busque terapia também, que faz bem. Diga. Essa é a lógica. Essa é a lógica dele. Ele perguntou se nos ataques do demônio sempre será essa ordem. É sempre essa ordem. Primeira tentação, que é todos os dias, diária, cotidiana. Se vê que a pessoa não cai na tentação, está se fortalecendo em Deus, ele vai perturbar de outra maneira. Vai para a infestação, barulho nas casas, objetos, ligar a TV de madrugada do nada, barulho nas casas. Ou barulho no quarto de corrente, que a grande maioria relata, fazer barulho para não dormir à noite, essas coisas. Mas aí é um cuidado, tem na parte humana afetiva, que eu não lembro o nome técnico certo, que é tipo uma doença do sono, que também provoca isso. A pessoa está de olho aberto, só que está dormindo, e vê vulto no quarto. Isso é uma doença também. Por isso que saber se é tentação, infestação, se é algo psicológico, é bem delicado. Só com o tempo você vai entendendo. Mas a arma é sempre essa. A tentação, a infestação, vê que não consegue na tentação e nem na infestação, pode fazer o barulho que for na casa, você vai estar em Deus rezando, vem a vexação. Que aí é luta corpórea. Doença física, manchas no corpo, virar a cama, ficar chacoalhando você a noite toda, sentir a mão gelada a noite toda. Aí vai. Ou aparecer na tua frente como uma mulher linda, maravilhosa. Aí, o último caso, se for permissão de Deus, no caso da santidade da pessoa, a possessão. Mas é raro. Em santo é raro. Conheço só um caso de uma freira na Bélgica. Morreu possessa. Por permissão de Deus. É santa. Então, essa é a lógica dele. Chega de forma mansa, sutil, vê que não consegue, vai engrossando o caldo. Mas, por Deus, venceremos. Deus nos ajude, né? Vamos lá. Muito. Creio, Pai Nosso. E Ave Maria. Já basta. Precisa nem invocar São Miguel Arcanjo, nem Cruz de São Bento, nem. Creio, Pai Nosso.
Pode ser uma vexação, pode ser uma infestação, pode ser. Porque tem que entrar na análise do inconsciente coletivo. Isso é bom. Tentação demoníaca. Qual vai ser a nossa tentação hoje, não, Rubem? Comer, 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 comer. Come ovo pensando na picanha. Vimos lá semana passada que o demônio existe, a turma do contra é a turma do favor, e vimos hoje essa ação ordinária, comum do demônio que existe, que é a tentação. Mas também tem a tentação da carne, tentação do mundo e de pessoas e tentação do demônio. Mas ceder à tentação, consentir à tentação, pecado é meu, só meu, por minha culpa, minha tão grande culpa. Não é o demônio. Não julgue a culpa no demônio, que ele não tem nada. Ele vai jogar a isca. Se eu vou cair ou não, a responsabilidade é minha. Obrigado pela atenção. Semana que vem estaremos... O que é semana que vem mesmo? Aprender a vencer as tentações. Já que o demônio existe e nos tenta, vamos ver como enfrentar as tentações. Se fortalecer para enfrentar as tentações.